Canais de opinião. São basicamente canais que pegam notícias como base e dão uma opinião que é completamente igual à de metade do Twitter, convenientemente. Muitos desses canais criticam práticas como monetizar em cima da morte de pessoas, mas é exatamente isso que eles fazem mesmo que por tabela. Por exemplo, se não fosse a morte do MC Kevin, a Suavemente nunca iria monetizar em cima da Dripaz. É como um ciclo que começou com uma morte. Alguém morre e você faz um vídeo sobre. Aí outra pessoa faz um vídeo te criticando por falar de uma morte. Aí várias outras pessoas ou apoiam quem te criticou ou te criticam mais ainda. E é claro que nessa treta da Dripaz é totalmente cabível a crítica. Afinal, a mulher fez 15 vídeos que estão na cara que é só pra ganhar dinheiro. Porque de verdade, eu duvido que em algum momento ela tenha se importado com a morte do Kevin. Eu aposto mesmo que ela só queria estar ali pra ganhar dinheiro. Até porque ela não acrescentou nada de novo nas notícias, ela não fez um trabalho investigativo, ela só chegou lá e noticiou 15 vezes. Dinheiro fácil de pessoas que estão sedentas por uma fofoca. Mas eu sinceramente acho que tem muito canal de opinião que é como a Dripaz, só que com um pouquinho a mais de ética. Tipo, teve um canal que literalmente fez vídeo, Marco dos Anjos, abutre de conteúdo, abre parênteses, morte do MC Kevin, fecha parênteses. Tipo, ok, é errado monetizar em cima de morte, mas não é isso que você tá fazendo colocando o nome do cara em caps lock. Você não tá literalmente usando a morte de alguém pra chamar mais atenção e ao mesmo tempo criticando quem fez o mesmo que você tá fazendo. Criticar a Dripaz ou o Marco dos Anjos é totalmente cabível, só que não dá pra fazer isso fazendo o mesmo que eles. Eu gosto de chamar os canais como a Dripaz ou o Duzi como canais cemitério. Você provavelmente já viu muitos canais cemitério por aí. São canais que a única coisa que sabem fazer é justamente noticiar o que é ruim e moldar a narrativa para fazer parecer a notícia ser uma opinião. O ponto que eu quero deixar claro aqui é que uma morte causou tudo isso e se nós fôssemos éticos de verdade, ninguém teria feito vídeo nem sobre o Marco dos Anjos, nem sobre a Dripaz. E isso me faz pensar o seguinte, nenhum canal de opinião se importa de verdade e muito menos os canais cemitério. Eles só estão ali pelo dinheiro e tem gente que realmente precisa dele e eu não acho que tenha nada de errado com você noticiar algo no seu canal ou dar a sua, abre aspas, opinião. Até porque os jornais fazem isso. E se tem gente pra consumir esse tipo de conteúdo, por que não? E tudo bem as pessoas fazerem isso por dinheiro. Trabalhar com YouTube é o sonho pra muita gente, inclusive pra mim, e muitos outros canais de opinião só existem por causa desse sonho. Postar um vídeo usando seu sarcasmo forçado em cima de uma notícia que sinceramente nem é tão importante assim, não tem nada de errado. Eu mesmo gosto e assisto vários canais que fazem isso. A minha principal crítica é você querer que as pessoas parem de fazer o que você faz, ou você exaustivamente postar vídeos de uma notícia e não acrescentar nada nela, ou ter a mesma opinião que todo mundo. Tipo, mano, esse é seu trabalho. Será que você não pode, por favor, trabalhar um pouco mais na sua opinião e deixando ela um pouco mais objetiva? Ou só para de dar notícia pela metade só porque você quer que ela se encaixe na sua narrativa? Ou, por favor, para de postar vídeo mais rápido só porque você quer ser o primeiro a postar e ganhar mais view? E é claro que eu tô falando isso pra canais grandes que deveriam ter mais responsabilidade com o que eles publicam, já que muitos canais só querem rushar na notícia e acabam fazendo aquilo de noticiar como se fosse uma opinião. Mas aí, se você pensar por 3 segundos, você percebe que gastou 8 minutos da sua vida ouvindo um cara que praticamente falou: é galera, na minha opinião, o Exposed foi de pedo e isso é errado. Ah vá que foi errado. Não. Se você não me dissesse que isso era errado, o que eu quero dizer é que você acha mesmo que o Z tava ligando quando ele fez todos aqueles vídeos sobre coisas erradas que maiores de idade fizeram com menores de idade? Ele tava no mínimo esperando mais views. Todo mundo foi ou é em algum momento um abutre de conteúdo. E quando eu digo isso, eu me incluo no meio. Eu mesmo já fiz vídeo de Exposed no começo do meu canal, quando eu ainda era bem pequeno. Eu fiz um vídeo da Letícia Chiraquim ter falado merda e eu me senti meio mal por isso. Não pela Letícia Chiraquim ter falado merda, porque ela realmente falou, e eu tenho a mesma opinião de antes. Mas eu me senti mal porque eu só noticiei aquilo em tom de ironia e hoje com um pingo a mais de discernimento eu posso ver o quão merda foi. E eu também fiz um vídeo recente do Flow Podcast justamente por estar em alta. Só que eu acredito que eu tenha de fato dado a minha opinião com aquilo. A questão é que não importa. Você acha mesmo que eu liguei pra responsabilidade do Flow Podcast? Não, você acha mesmo. O negócio do PC Siqueira abala qualquer pessoa. Não tem nem como falar daquilo e ficar de boas depois. Por isso, eu nunca mais fiz algo semelhante. O real motivo dessas pessoas continuarem a fazer vídeos assim é o dinheiro e a possibilidade de crescer no YouTube. É legal ter fama e dinheiro. A gente não pode negar isso. Só que a partir do momento em que você se mantém neutro no seu abre aspas, vídeo de opinião, ou você dá a mesma opinião que a maioria só pra se encaixar e não perder seu público, pra mim você tá sendo um abutre de conteúdo. Comendo uma
uma carne podre sem nem colocar um temperinho em cima dela. Tipo, não é como se a opinião de um youtuber fosse mudar algo de fato. Na maioria das vezes eles já pegam um caso ganho e o que fazem é só bater mais na pessoa que já tá sendo triturada pela internet. Eles só repetem um discurso neutro. E o que eu vejo em vários desses discursos é ele seguindo sempre a maioria. Isso eu suponho que seja pelo fato de perder público se você falar algo diferente da maioria. E eu não vou citar aqui quais canais de opinião eu realmente considero de opinião e quais canais eu considero canais cemitério ou abutre de conteúdo, porque com base em tudo que eu falei até agora, você já deve ter imaginado. E se você imaginou, é o que mais faz sentido pra você. Então, na próxima vez que você for assistir um canal, tenta ver se ele não tá gastando o seu tempo só dando a notícia que você pode ler em 2 minutos ou realmente dando uma opinião que acrescente algo. Afinal, se esse é o trabalho dele, tudo que a gente espera é que seja bem feito, né? Porque o objetivo da crítica é que cause melhora. E se a sua crítica não causou melhora, bom, então talvez ela não tenha sido uma. Quando você acusa alguém de ter errado, você se coloca em um pedestal moral, como se você estivesse acima da moral daquelas pessoas e se achasse mais correto. A questão é que quando a sua moral se baseia em um falso senso comum que só é usado pra agradar a maioria, é aí que mora o problema. Tem muita gente que não analisa a situação por inteiro e não faz uma pesquisa aprofundada sobre certos exposeds ou outras notícias, e isso faz com que você crie uma contradição contra o seu próprio pedestal de moral. É fácil você fingir que se importa com certa pessoa ser racista, mas vamos ser honesto, você não se importa de verdade. Porque sério, se você se importasse, você teria feito pelo menos uma pesquisa boa, e não simplesmente um vídeo de 8 minutos só pra dar mais tempo de colocar mais anúncio. E de novo, eu não quero cair na minha própria contradição. Tá tudo bem fazer só por dinheiro, a maioria faz só pelo dinheiro mesmo. Só não vem falar que você se importa porque todo mundo tá vendo que na realidade não passa de mais um vídeo sem alma com o único objetivo de lucrar. Assim como a Dripas fez, assim como o Marco dos Anjos fez e assim como você tá fazendo. Não é novidade que os grandes meios de comunicação como canais de televisão e grandes marcas influenciam no gosto pessoal de cada um, e para isso eles usam uma arma que está dentro do ser humano, um viés que foi desenvolvido desde a antiguidade, desde que a gente era só um bando de Neandertal no meio do mato. O viés da negatividade é o que te faz consumir tretas e querer saber de fofocas. E se você era um fã do Z, você provavelmente foi bem afetado pelo viés da negatividade. Isso basicamente nos diz que o ser humano tende a dar mais atenção a coisas negativas, e é exatamente assim que os meios de comunicação podem te manipular. Um grande exemplo disso é que seu dia pode ter sido 99% bom, mas se 1% de ruim aconteceu nele, vai ocorrer uma ruminação emocional dentro de você que não vai te deixar mais dormir. Você vai ficar o dia inteiro pensando nessa coisinha que aconteceu de ruim e vai esquecer completamente dos outros 99% bom que o seu dia foi. O viés da negatividade foi um estado primitivo muito importante para a evolução da raça humana, já que a todo momento nós tínhamos que esperar o pior de tudo e de todos. Quando a gente transitava por savanas, nosso maior medo poderia surgir de qualquer lado. Leões, rinocerontes, frutas que envenenam, mas hoje em dia isso já não é mais necessário. Hoje a gente não precisa passar por savanas ou entrar em combate com algum animal maior que nós mesmos. Só que os requisitos disso ainda vivem em nós, e isso faz com que nós nos sintamos atraídos por coisas que são negativas, como por exemplo as notícias de bandidos e mortes que tem no Jornal Nacional. Inclusive, é usando o viés da negatividade que os jornais de televisão captam a nossa atenção. As notícias ruins são programadas, já que isso nos prende a atenção. E qual o melhor modo de passar 10 minutos de propaganda? Isso mesmo, deixando você preso em um programa que vai chamar sua atenção só falando desgraça. Outro exemplo de como o viés da negatividade age durante os nossos dias é você sempre achar que os outros pensam coisas negativas sobre você. A sua insegurança é um resquício do que foi o viés negativo muito tempo atrás. Ou mesmo a argumentação emocional, que é quando as pessoas dizem e eu me sinto dessa maneira, então a realidade é assim. O que não é verdade, mas isso é o que muitos canais de opinião pregam. Não é porque certo youtuber se sente daquela maneira pra uma situação que a realidade é realmente aquilo. E pode acreditar que tem muita gente no mundo afora que não sabe discernir entre sentimento e realidade. E quando eu falo isso, eu me aplico no meio. Apesar de ter consciência sobre o que é o viés de negatividade, eu mesmo me pego tendo pensamentos que me sabotam. Mas é com a ajuda desse conhecimento que eu posso melhorar as minhas ações quando isso acontece. O viés da negatividade se expande até além de nós. Por exemplo, você daria mais atenção a uma notícia falando quão bom é o mundo, ou uma notícia que avisasse que um representante de algum país iria acionar a bomba atômica? Os canais cemitério do YouTube usam mais ou menos essa mesma estratégia com base no viés primitivo. Eles sabem que o que mais dá audiência, views e tempo assistido são as notícias e as histórias tristes. Por isso não é comum ver vídeos sobre mortes e coisas que ferem a ética do senso comum. E melhor ainda se for uma notícia ruim de alguém conhecido, como por exemplo os exposeds que rolam com pessoas famosas. Ninguém dá exposed por um famoso ter
doado pra uma ONG de animais de rua. Por que você acha que os vídeos do Maionese são sempre com títulos sugestivos, sempre pro negativo? Porque eu tenho certeza que se fosse um título sincero e bom, nunca daria view. Como disse o Pedro Calabrese em uma entrevista com Rafinha Bastos, os meios de comunicação ditam o interesse público. Então, os meios de comunicação, sendo a maioria com notícias ruins, o interesse público também vai ser por notícias ruins. Por isso eu não te culpo por ter sua atenção chamada por coisas negativas. A minha atenção também é chamada por esse tipo de coisa. Mas agora que você sabe que é atraído por isso, tenta ser mais consciente da próxima vez que você for assistir um canal cemitério. E tenta prestar mais atenção se o seu youtuber favorito realmente dá uma opinião concreta sobre o assunto, ou ele só tem a mesma opinião que metade do Twitter inteiro. Tenta perceber se ele tá fazendo aquilo pra agradar as massas, ou se ele realmente tá sendo sincero. Tá bom, mas por que isso é ruim? Se o viés da negatividade é natural do ser humano, então tá tudo bem se é assim, né? Bom, sim e não. É bom você ter atenção às coisas ruins. Assim você consegue impedi-las de acontecer. E no pior dos casos, você pode pelo menos se preparar para elas. Mas o lado ruim é que você pode ser influenciado a ser uma pessoa negativa pelo ambiente em que você vive ou até pelas coisas que você assiste. E essa é a minha principal crítica a esse tipo de conteúdo. E aqui a crítica não vai aos criadores desse conteúdo, até porque eles nunca vão parar de produzir isso, mas sim às pessoas que escolhem assistir. Porque nós sabemos que não é um conteúdo que acrescente na gente. Muitas das vezes, nós já sabemos como devemos nos comportar para situações que os canais de opinião expõem. A gente sabe que se você for maior de idade, é errado ficar com menor de idade. A gente sabe que mandar mensagem pedindo foto da barriga é errado. Esse é o senso comum. Então eu gostaria de dar outro nome para esses canais de opinião, que o que fazem é só noticiar coisas ruins sem nem ao menos se aprofundarem. Só querem rushar o mais rápido possível para farmar. Canais cemitério. O nosso cérebro é uma antena social. Quando alguém muito animado fica perto de você, você pode ficar animado também. Mas quando você fica perto de alguém negativo, bom, essa pessoa também vai te influenciar. O mesmo acontece quando você vê uma notícia ruim na televisão, ou mesmo um vídeo em algum canal cemitério. Então, toma cuidado com o que você assiste, porque você pode até não perceber, mas aquilo tá te influenciando diretamente e te encaminhando pra uma vida insensível e monótona. Começa dando valor aos bons conteúdos do YouTube. Um vídeo que não tem nada de negativo é o meu vídeo sobre cringe e o meu vídeo sobre Friday Night Funkin'. Beleza, chega de propaganda, mas qual que é, de novo, o ponto disso tudo? Ok, o ponto da questão é que você deveria focar mais nas pessoas que te engrandecem, nos bons conteúdos, e não me interpreta mal. Eu não tô dizendo pra você deixar de assistir os canais de cemitério ou de opinião dos quais você gosta tanto. Eu tô falando pra você prestar mais atenção no tipo de canal que você assiste. O canal só dá notícia ou ele realmente tem uma opinião? A opinião dele é pra agradar as grandes massas ou é realmente uma opinião autêntica? Ele é sincero com o público e é grato por isso ou só faz tudo por grana e fama? Analisando essas questões, a gente pode ter mais certeza e saber discernir o que é um canal de opinião ou um canal cemitério. Os canais cemitérios sempre te colocam pra baixo e sempre tentam chamar a sua atenção de todas as formas possíveis. Normalmente, alguns canais de opinião tóxicos precisam diminuir uma pessoa pra se sentir maior, pra se colocar em um pedestal de moral. E se você se deixar influenciar por essas pessoas, você provavelmente vai levar um tombo bem grande quando descobrir que a moral dele é moldada pelo Twitter e todo aquele personagem foi construído em prol de dinheiro e fama, e não do seu amor pela criação. Tudo o que os canais de opinião têm usado são técnicas já existentes. Mas acredita em mim quando eu digo, com técnica você pode ir longe, mas quando você tem sangue pra coisa, quando você gosta de verdade, ninguém te para.